A Edições CNBB apresenta Novena de Natal 2020. Nesta novena do Natal 2020, vamos contemplar a palavra, pilar da Igreja, casa do povo de Deus. Jesus é o semeador divino. Continua a semear no coração dos homens a sua palavra de salvação. Com este livreto da novena, vamos percorrer o caminho litúrgico do advento na unidade eclesial, refletindo, com simplicidade doméstica, a chegada do menino Deus que sempre vem ao nosso encontro para nos salvar e garantir a vida. Novena de Natal 2020. Já disponível. Adquira. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Desejo que vocês todos estejam felizes, amparados na graça de Deus. Sou Monsenhor Jamil, diretor-geral da Edições CNBB, e nós hoje temos a grata alegria de apresentar a toda a igreja no Brasil o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Temos fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Então, com esse tema, com esse lema, nós vamos desenvolver a nossa campanha da Fraternidade Ecumênica no ano que vem. E agora o texto já está disponível para todos os que desejam, de fato, empreender um caminho de paz, de unidade, a serviço da fraternidade, a serviço do amor, da presença de Cristo no meio da nossa sociedade. Nós temos a grata alegria também de acolher o Padre Patrick Samuel Batista, que é o coordenador nacional para as campanhas desenvolvidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, campanha para evangelização e, no caso específico, também a campanha da fraternidade. É o Padre Patrick que irá apresentar o texto base. Padre Patrick, muito obrigado o senhor ter vindo partilhar conosco toda a experiência que o senhor tem e, ao mesmo tempo, o conhecimento por ter participado, como ninguém aqui entre nós, da elaboração desse texto base. Fica a palavra contigo. Antes de tudo, Monsenhor, minha saudação muito fraterna e carinhosa ao senhor. Obrigado por esse momento, né, e pelo belíssimo trabalho empreendido também à frente das edições CNBB. E a todos aqueles que nos acompanham, que dia especial para todos nós hoje, para que a gente possa conhecer o texto base da campanha da fraternidade do próximo ano. Então, sou o Padre Patrick Samuel Batista, sou do clero da Diocese de Luz, e há 1 ano e meio presto esse serviço à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acompanhando o setor campanhas. No próximo ano, então, o grande tema que nós temos é justamente esse, que foi bem lembrado pelo Monsenhor: fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. É bom lembrar que o tema da campanha é o diálogo. Só que a campanha da fraternidade, ela vai ser vivida de forma ecumênica, mais uma vez. Essa é a 5ª vez que nós vamos viver, então, a campanha da fraternidade de forma ecumênica com as igrejas membros do CONIC. E depois, lá no texto base, na página 9, mostra, então, os membros que fazem parte, então, da comissão preparatória da campanha da fraternidade. Está lá o pastor Odair, da Igreja Luterana, o reverendo Francisco Leite, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, o reverendo Daniel Rangel,
da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, o monge Isaac Souza, da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, o pastor Joel Zeferino, da Aliança de Batistas do Brasil, o pastor Eliel, da Igreja Betesda, que vem como membro fraterno esse ano, juntamente com o Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular, o CESEP, na pessoa do padre José Oscar Beoso. E quem que coordena os trabalhos dessa comissão é a pastora Rome, da Igreja Luterana, que é a secretária executiva do CONIC. Então, esse texto base, Monsenhor, nasceu, então, de um longo caminho de partilha, de escuta, que teve início no dia 7 de janeiro desse ano, numa primeira reunião que aconteceu na sede do CONIC, aqui em Brasília. Nessa reunião foi a primeira vez que a comissão se encontrou e pensou um pouco do caminho para a campanha da fraternidade esse ano. Lembrando que todas as vezes que ela acontece de forma ecumênica, é então o CONIC que fica à frente, então, dos trabalhos. E nessa ocasião, em janeiro desse ano, foi escolhido então o tema e o lema e foram dados os primeiros passos para a construção do texto base, que hoje nós temos a alegria, então, de apresentar a todos para poder adquirir também. Lembrando que na última semana de setembro desse ano, houve o Seminário Nacional, e nesse seminário, quem participou já pôde se apropriar do conteúdo do texto base que ali já foi apresentado e que agora está aí ao alcance de todos nós. Mas qual é o conteúdo, por assim dizer, do texto base? Antes da gente falar um pouquinho brevemente de como o texto está constituído, vale a pena lembrar, Monsenhor, da importância de termos esse texto para dinamizar os trabalhos da campanha da fraternidade. Ele é esperado ansiosamente todos os anos, né, para que os agentes de pastoral, de todas as nossas comunidades, possam se apropriar do conteúdo, refletir um pouco mais e assim iniciar processos de construção da campanha da fraternidade. E não só o texto base, que é o carro-chefe, por assim dizer, da campanha, mas todas as peças que decorrem do texto base e que já estão também à disposição de todos. O texto, então, ele segue a tradicional metodologia, ver, julgar e agir. Já na década de 1970, Dom Aloísio Loscheider, ele dizia que para a eficácia da campanha, nós precisamos se apropriar dos métodos que fazem com que ela possa acontecer. E o nosso método, já consagrado, é ver, julgar e agir, e esse ano, acrescentado o celebrar. Então, o texto é constituído de 4 partes: ver, julgar, agir e celebrar. Só que na introdução, é feita uma memória muito preciosa, recordando, então, todas as campanhas da fraternidade que aconteceram de forma ecumênica. E aqui é lembrado que já no início da década de 1980, já havia um desejo de que a campanha fosse realizada de forma ecumênica. Esse sonho se concretizou no ano 2000 com a primeira campanha da fraternidade ecumênica. E lá, na aurora do novo milênio, demos esse testemunho de unidade em vista da construção de uma sociedade mais justa, fraterna, construtora da paz. E desde então, nós já tivemos 5 campanhas para o próximo ano de forma ecumênica. O nosso maior testemunho é a convivência, o nosso maior testemunho é o diálogo. E essa memória é feita logo no início aqui do texto base. Depois, uma novidade interessante que o texto nos traz é a forma com a qual o método é apresentado: ver, julgar e agir. Qual que é a novidade? 2 textos bíblicos inspiram, então, o caminho da campanha da fraternidade do próximo ano. O texto de Efésios, de onde foi retirado, então, o lema, mas também o texto de Lucas 24, que é a narrativa dos discípulos de Emaús. Então, olhando essa narrativa, nós percebemos que aqueles 2 discípulos, mesmo tendo participado dos acontecimentos da paixão e morte do Senhor, eles sozinhos não são capazes de compreender toda a realidade. Por isso, Jesus se aproxima, caminha com eles, esclarece as Escrituras, revela, abre a inteligência daqueles 2 caminheiros, né? E aí, então, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do outro, eles conseguem, então, compreender então, a realidade. Para a gente, então, compreender a realidade do tempo presente e avançar nessa reflexão sobre a importância do diálogo, o texto base, então, é apresentado com essa novidade. São 4 paradas, assim são expressas no texto base. Nessa caminhada, como os discípulos de Emaús, nós paramos para, então, conversar sobre a realidade. E é justamente esse o tema dessa primeira parada que corresponde ao ver. Trocando impressões sobre os acontecimentos recentes.
fala da conversa do caminho. O que anda acontecendo em nosso meio que a gente já não é capaz de dialogar mais? Como recuperar as nossas relações a partir de um diálogo fraterno, sincero e amistoso? Qual seria a diferença entre uma conversa que pode conduzir ao diálogo e o diálogo propriamente dito? E já aqui, Monsenhor, eu penso que uma das grandes contribuições da campanha para o próximo ano seja nos ajudar a despertar para essa verdade, essa realidade. O diálogo é muito mais do que uma conversa pontual. O diálogo, ele é um estilo de vida, por assim dizer, onde nós somos chamados a compreender o outro na sua realidade, a partir da sua forma de ver o mundo, de compreender as coisas, e aí assim, com a nossa identidade cada vez mais aberta também ao outro, mas, sobretudo, conscientes e convictos da nossa identidade, crescer no diálogo a fim de que a paz seja realidade no nosso meio. Então, a primeira parte do texto base nos ajuda, então, a dialogar com os diversos cenários do presente, onde não há diálogo, onde a vida é ameaçada, e isso é de uma forma habitual na primeira parte do texto base. A segunda parada tem como carta para as pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. Corresponde àquele momento em que os olhos dos discípulos se abrem e reconhecem Jesus. Então, novamente fala da importância da palavra de Deus para nos ajudar a enxergar a realidade. Nós olhamos a realidade com os olhos de discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo, vendo ali onde a palavra de Deus pode ajudar a resgatar o sentido da vida e da dignidade das pessoas. E olhando essa segunda parada, nós podemos fazer um link muito interessante com a campanha da fraternidade desse ano. Esse ano nós meditamos fraternidade e vida, dom e compromisso. E se é preciso cuidar da vida, uma das formas de cuidar da vida também é abrir o coração para o diálogo, não temer o diálogo, né? Nesse mundo marcado por divisões e polarizações, a fé cristã pode contribuir em muito para resgatar, então, a importância do diálogo como caminho de construção para a paz, para um tempo novo. Aqui talvez valeria a pena resgatarmos também os diversos diálogos que Jesus estabelece ao longo do Evangelho, né? Há diversos diálogos que Jesus estabelece ali, nos mostra também os passos para o diálogo, que seja a capacidade de escuta, a necessidade de uma certa empatia para compreender o outro na sua realidade. Por isso que num diálogo, o diálogo não precisa que as pessoas envolvidas no diálogo possam ter o seguinte pensamento: olha, quem é que venceu no diálogo? Quem que saiu ganhando no diálogo? O diálogo não tem esse objetivo. Isso faz parte, às vezes, de um debate, de uma discussão. Mas o grande objetivo do diálogo é que a gente possa compreender uns aos outros. Mesmo nas diferenças, buscar aquilo que nos une. Há uma conexão maior que nos une como membros de uma família, que é a família humana, irmãos e irmãs em Cristo. E aqui na segunda parada, em que a gente vai refletir também sobre o texto bíblico que inspira a campanha desse ano, que é a carta de Paulo aos Efésios. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Ele destrói o muro da separação. E aqui, Monsenhor, há um fato muito interessante, que é o seguinte: nós sabemos lá o templo de Jerusalém, havia diversos espaços reservados, havia uma parte para os sacerdotes, uma parte para as mulheres, uma parte para os judeus, mas havia o famoso pátio dos pagãos. E entre o pátio dos pagãos e o templo, havia uma pequena mureta, que segundo Flávio José, era de aproximadamente 1,40 m de altura, e essa mureta recebia o nome de Muro da Separação. Então, quem era gentil não podia atravessar aquele espaço sagrado para os judeus, então ele não poderia adentrar esse espaço. E havia 13 lápides com inscrições em latim e grego, dizendo das consequências de ultrapassar esse muro, que era a própria pena de morte para aqueles que tivessem essa ousadia. Se a gente olha o capítulo 21, por exemplo, do livro dos Atos dos Apóstolos, há um fato interessantíssimo lá, que acontece com Paulo e Trófimo, que era um gentil, um grego, e Paulo adentra com ele para essa parte que não era permitida segundo as leis judaicas. Isso causa uma confusão muito grande. Mas por que Paulo fez isso? Porque ele já havia assimilado, naturalizado essa verdade do Evangelho. Que verdade é essa? Em Cristo nós somos todos irmãos, ele é a nossa paz, né? Então, o Cristo, que é o próprio sagrado no nosso meio, é a presença de Deus no nosso meio, que
caminha conosco, que nos ensina caminhos de construção de uma vida mais fraterna e solidária. E a terceira parte, a terceira parada, corresponde ao agir, e aqui bem tem outra verdade, que nós somos chamados a pensar a partir das nossas pequenas então, para favorecer espaços para o diálogo, para criar processos de resgate, de recuperação das nossas relações, por assim dizer. E aqui, então, são apresentadas boas práticas do CONIC, né, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, em favor do diálogo, né, buscando aquilo que nos une em vista de um mundo mais humano, um mundo mais fraterno. E a última parte, o celebrar, corresponde àquilo que, por exemplo, São João Paulo II insistia na Ut Unum Sint, que é a nossa capacidade de estarmos juntos para celebrar. Então, o maior testemunho de diálogo que a comunidade cristã pode oferecer ao mundo de hoje seja essa convivência fraterna, né? Esse encontro para celebrar juntos, para rezar juntos, para clamar pela paz no mundo, mas, acima de tudo, fazer da nossa vida uma extensão, então, do próprio Evangelho, que constrói paz, que restabelece conexões, por assim dizer. Então, o texto base, ele está à disposição de todos, né? E, mais uma vez, para que a gente não se esqueça, né? É uma leitura importante para que a gente possa, então, pensar como agir, então, como viver a campanha da fraternidade no próximo ano, que é vivida de forma ecumênica, né? E para terminar essa pequena partilha, Monsenhor, eu gostaria de insistir justamente nisso, que o tema que não pode escapar das nossas reflexões e nem das nossas rodas de conversa é o diálogo, né? Então, recuperar essa capacidade de dialogar diante de tantas polarizações que nós estamos vivendo, onde parece que a gente já não é capaz de escutar mais uns aos outros. A pessoa começa uma conversa, nós já pensamos na resposta que a gente precisa dar para a pessoa, e não há esse esforço cristão, né, amoroso, de compreender a pessoa a partir dos seus contextos, da sua história de vida, daquilo que ela crê, de como ela expressa, como ela compreende, então, o sentido da vida e o sentido do mundo. E aí eu penso, mais uma vez, que uma das belezas da campanha da fraternidade do próximo ano é justamente nos ajudar, então, a recuperar essa capacidade de dialogar. Então, o que significa dialogar? Qual que é a importância do diálogo entre nós, né? Como se tudo isso não bastasse, e fazer a opção pelo diálogo supõe um coração que seja capaz de cuidar uns dos outros. E a escuta é cuidado. As novas diretrizes, por exemplo, elas nos chamam a atenção para isso, que hoje, mais do que nunca, a profecia também se faz pela capacidade de escuta do outro, de compreender o outro, como dizia São Francisco naquela oração atribuída também a ele, né? Para que eu possa mais compreender que ser compreendido. Então, esse esforço santo, por assim dizer, de compreender o outro. Por isso que o momento forte da campanha da fraternidade é vivido no período quaresmal. Nós precisamos realmente, né, entrar num caminho de conversão que nos leve ao encontro do outro, né? Então, converter a nossa vida, Cristo converte a nossa vida e nos coloca a serviço uns dos outros. E eu tenho certeza que, além do texto base, que é uma leitura imprescindível, já esperada por todos nós todos os anos, né? Além dessa leitura do texto base, eu gostaria de incentivar mais uma vez, Monsenhor, com a permissão do senhor aqui, a leitura da Fratelli Tutti, sobretudo o capítulo 8º, que fala da importância das religiões para a construção de uma fraternidade real, concreta no mundo, né? Uma fraternidade que o Papa diz que é um caminho de artesanato, que exige paciência, escuta, demanda tempo, né? Então, que as religiões possam prestar esse serviço ao mundo, de construção de uma fraternidade real, não de abstrações, não de simples conversas, mas que aconteça no nosso cotidiano, pelas pequenas opções que nós fazemos no dia a dia. Novamente, eu repito, de escutar, de se esforçar para ouvir de fato a pessoa e estabelecer um diálogo de vida e de vida em abundância. Então, fica aí, mais do que nunca, o convite para que a gente possa conhecer o texto base e todas as peças da campanha que decorrem dele. Por isso, agora nós temos uma belíssima notícia que o Túlio vai dar para nós agora, aqui, em nome das edições. Muito obrigado, Padre Patrick. Olá, meu irmão, de tantas redes sociais aqui hoje conosco, das edições CNBB, da CNBB e da CRB Nacional. Hoje, nessa live de lançamento,
a Edições CNBB traz para vocês um valor diferencial, né? Um desconto. Hoje, você que comprar esse texto base da campanha da Fraternidade, vai estar ganhando 20% de desconto. Você pode acessar o nosso site, www.ediçõescnbb.com.br. Lá você vai encontrar não só o texto base, mas diversos outros materiais da campanha da Fraternidade Ecumênica. Acesse lá, www.ediçõescnbb.com.br. Essa promoção é válida de hoje até domingo. Siga também as nossas redes sociais, @ediçõescnbb. Lá, a gente vai estar fazendo sorteios desse e de diversos outros materiais. Muito obrigado a vocês por acompanhar. Passa a palavra ao senhor Jamil. Fica aqui o nosso agradecimento sincero, Padre Patrick, não só por esse momento, mas também por todos aqueles outros momentos que você esteve empenhado na feitura deste material. A sua colaboração com a igreja é imprescindível. A sua colaboração com a igreja é, sem dúvida nenhuma, um momento de fraternidade, de diálogo e de amor. É a entrega da vida. Alguém que passa um tempo todo junto com outros de outras confissões religiosas, lutando, labutando, trabalhando, rezando, para que possamos construir essa unidade que começa no diálogo e começou no diálogo para elaborar esse texto base. Sem dúvida nenhuma, nós agradecemos esse importante trabalho do Padre Patrick em prol de toda a igreja no Brasil e também o trabalho desses outros nossos irmãos e irmãs na elaboração desse importante subsídio. Fica aqui, então, mais uma vez o nosso agradecimento a você que nos acompanhou, que nos prestigiou com a sua audiência aqui nas redes sociais. Nós, da Edições CNBB, só temos a agradecer e levantar os nossos olhos em direção ao céu e bendizer por todas as oportunidades que nós temos de nos encontrar para aprofundar a palavra de Deus e o que significa amar a Deus e amar o próximo. A campanha da fraternidade sempre nos conduz a isso. Seguimos com a palavra do discípulo amado de Jesus. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o irmão. A campanha da fraternidade é esse meio pelo qual nós aprendemos a aliar um e outro, a sentir que, de fato, o amor é imperativo. O amor é construído em relações fraternas, de amizade, de carinho e de encontros. Encontros que vão se dando ao longo da nossa caminhada para o dia do encontro maior, o encontro com Deus, no final da nossa caminhada, da nossa peregrinação terrestre. Que Deus abençoe a todos, abençoe os nossos trabalhos e o trabalho de todas as equipes no Brasil inteiro, das paróquias, das comunidades, das dioceses, que serão desenvolvidos para que Cristo seja de fato a nossa paz. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.